Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Bom, antes de começar o nosso assunto, lembre-se de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e marcar aqui o sininho que tem aqui embaixo, porque assim você vai receber as notificações a cada vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Bom, hoje eu queria falar o seguinte, você já parou para pensar assim, você vai lá, faz seus investimentos e será que o seu investimento está indo bem? Como é que você poderia saber se o investimento que você possui está tendo um bom desempenho, está adequado? Como é que você poderia avaliar isso? Bom, existem alguns pontos que podem te ajudar nesse processo aí. O primeiro conceito que você precisa entender na hora que você pensa nesse tipo de avaliação é o conceito de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Toda vez que você toma uma decisão de investimento, você tem que lembrar que existe um custo de oportunidade implícito ao investimento, que seria qual seria o investimento mais simples que eu faria, mais seguro disponível no mercado e quanto ele me daria. Ou seja, se eu não sei nada sobre investimentos, vou fazer a coisa mais simples do mundo, que seria uma aplicação acompanhando o CDI, isso é meu custo de oportunidade. Então esse custo de oportunidade ele é mensurado pela taxa Selic. Você pode até dizer que o seu custo de oportunidade seria aplicar o seu dinheiro na poupança, que rende 0,5% ao mês mais TR. Só que se você está aqui no meu canal, eu acho que isso aí já ficou para trás há muito tempo, né? Então vamos colocar que o primeiro passinho seria um investimento que acompanha a Selic. Então a taxa Selic, de momento, ela é sempre a referência para você em termos de custo de oportunidade. Ou seja, porque aquele ganho você já tem. Então, qualquer investimento que você vai fazer, ele tem que render, pelo menos, a sua expectativa tem que ser que a rentabilidade seja maior do que esse, porque esse é o custo mínimo de oportunidade que você tem. Ou seja, o dinheiro parado rendendo a taxa Selic significa que aquilo ali é a forma mais segura que você tem para investir. Então, você tem que considerar isso como um custo toda vez que você vai avaliar a possibilidade de fazer um investimento diferente, entendeu? Então, aquilo ali você já tem. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo conceito é o conceito de benchmark. O que é benchmark? O benchmark é uma referência para a sua carteira de investimentos ou para cada investimento. Então, quando você diz que um investimento rendeu bem ou rendeu mal, você só vai poder dizer isso frente a algum parâmetro de comparação. Você não pode dizer que um investimento foi bom ou ruim sem ter um parâmetro de comparação. Por exemplo, o Usain Bolt corre pra caramba? Corre, mas ele corre mais ou menos do que um carro de Fórmula 1, menos, né? Então, se olhar um carro de Fórmula 1, o Usain Bolt corre devagar. Então, os parâmetros servem, é lógico que esse exemplo é esdrúxulo, inventei agora, assim, do nada, ridículo, mas a referência vai te ajudar a avaliar. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Se a referência é importante para mim, então às vezes eu posso olhar um investimento e dizer assim, poxa, eu tive 10% de rentabilidade no ano. Isso foi uma boa rentabilidade? Foi ou não foi? Depende. Qual é o custo de oportunidade que eu tenho de investir nesse momento numa aplicação segura? Hoje o CDI estaria, dos últimos 2 meses, por exemplo, deu 12% ao ano. Então foi ruim, porque comparando com um índice de referência, ele foi abaixo. Rendeu 10%. Mas o benchmark, o índice de referência era 9%. Então meu custo, então rendeu bem, porque foi acima do índice de referência. Então sempre você vai ter que ter um índice de referência, igual, vou dar outros exemplos idiotas, né? Eu fui ver meu time no futebol, ele fez 3 gols, que ótimo, mas quanto que o adversário fez? Fez 5, então não foi bom fazer 3 gols e tomar 5. Então você tem que ter uma referência, você vai ter que ter uma referência, a referência pode ser outros investimentos ou indicadores, né? Indicadores que vão servir para o geral. Então existem benchmarks específicos para cada investimento e para cada tipo de risco. Então o CDI e a Selic é um benchmark para você acompanhar o seu investimento e ele é o que vai servir tanto para os investimentos de renda fixa atrelados ao CDI, mas também vai ser um parâmetro que você vai utilizar também para a sua carteira toda de investimentos. Quando você olhar a carteira toda, você compara com o CDI. Por que com o CDI ou com a Selic? Porque eles são o custo de oportunidade, eles são o mínimo que eu conseguiria sem risco nenhum. Certo? Então, você sempre tem que comparar com eles, entendeu? Agora, existem benchmarks diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter a CDI e a Selic como benchmark principal, eu posso ter, num determinado investimento, o IPCA, eu quero saber qual foi a minha rentabilidade da minha carteira frente ao IPCA, que é o índice de inflação. Eu quero saber quanto que a minha carteira rendeu
frente ao índice Bovespa, aí é lógico que o índice Bovespa é um investimento, é um índice de renda variável. Então, os meus investimentos de renda variável, de ações, eu vou comparar, por exemplo, com o índice Bovespa. Então, significa que se eu tiver uma carteira de ações que tenha tomado um prejuízo de 10% num período, isso foi bom ou ruim? Nem pense em dizer que foi ruim, porque o índice Bovespa pode ter caído 20, então o seu desempenho foi melhor que o índice Bovespa, porque a oscilação para cima e para baixo é da natureza das ações, não tem como ser modificado. Então, com relação ao benchmark, você performou melhor neste exemplo que eu estou dando, ainda que tenha sido negativo. É lógico que ninguém gosta de ficar negativo, mas se alguém não gosta de ficar negativo, então não deveria ter ações, porque ações vai ficar positivo e vai ficar negativo, é da natureza do investimento. Por isso que você não compara ações com o CDI, porque o CDI ele é sempre positivo, mas sempre aquela taxa que você parecidinha ali, quase igual. Já ações não, é variável, então você corre um risco e às vezes o risco vence o retorno, né? Então você vai, em muitos momentos, vai ter prejuízo também. Então comparar com o índice de referência. Então esses benchmarks vão servir para você montar sua carteira, entendeu? Então tem benchmarks também como o IMAB, que eu falei no outro vídeo, que é uma cesta composta de títulos públicos federais atrelados ao IPCA. Você pode utilizar CDI, Selic, índice Bovespa, você pode usar o IBRX, que é um índice de renda variável também, de ações, você pode utilizar até o dólar, se você quiser, mas aí não tem muita lógica porque a sua carteira, porque você não por que você colocaria o dólar? Você não consome em dólar, né? Mas você poderia até jogar um comparativo contra o dólar ou contra o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Se você tem fundos imobiliários, por exemplo, você vai olhar a performance dos seus fundos e comparar com o IFIX, né? Então isso são as formas que você tem. Então o acompanhamento da performance da carteira toda, ela sempre vai ter que se relacionar com o benchmark. Você não pode e não deve tentar dizer se o investimento foi bom ou ruim só pelo número final, porque o número final sem um parâmetro comparativo não te diz nada, não te diz absolutamente nada. Né? Então, quando inventaram o carro, era uma maravilha, porque é bom andar a pé e tal, mais difícil, demora mais, isso aqui, inventaram o carro, legal. Aí depois inventaram o carro com ar-condicionado, então o carro sem ar-condicionado virou ruim, por quê? Porque, pô, fica calor, né? Então você vai mudando a referência, então você sempre tem que ter uma referência, né? Igual aquele exemplo idiota que eu dei do Usain Bolt com o carro de Fórmula 1, mas aí, pô, mas o carro de Fórmula 1 é muito rápido, mas da equipe que fica em último, pô, mas comparar ele com a equipe que fica em primeiro é pior ainda. Então sempre você só vai poder aferir a qualidade da sua carteira ou o desempenho da sua carteira se você tiver consciência de que existem os benchmarks para você comparar, e cada investimento pode ter um benchmark diferente, mas a carteira toda é muito recomendável que você utilize o CDI e que esse CDI acaba sendo o custo de oportunidade, ou seja, quando você sai de um produto de renda fixa para um produto com algum tipo de risco, lembre-se que na renda fixa você já teria aquela rentabilidade que é o CDI. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu fiz um investimento que se der errado eu não perco nada. Na verdade, você perde, porque você deixou de ganhar aquele custo de oportunidade, que seria um investimento livre de risco. Então, isso é importante. Então, na carteira geral, sempre considere o CDI, né, e nos investimentos, cada um pode ter o seu benchmark. Se é um fundo de inflação, é o IPCA, se é ações, é o índice Bovespa, o CDI também, né, para os investimentos de renda fixa. Beleza? Então, essa era a mensagem básica de hoje, entender custo de oportunidade, entender os benchmarks, para entender que a sua carteira vai ter um desempenho bom ou ruim em função de um parâmetro comparativo. Beleza? Então era isso que eu queria passar hoje para você. Inscreva-se no canal, clique aqui no joinha, marque também o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e entre no blogdevalor.com.br e coloque lá o seu e-mail para eu te mandar diretamente algumas dicas aí sobre investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.